amigos, o que vocês acharam desse algoritmo, dessa diferença de análise? Muito mais didático, eu acho. É minha aula, é claro que eu vou falar que é didático. Mas do que onda P, QRS, eu quero que vocês entendam que cada traço, cada linha tem a ver com uma fase da etapa de transmissão do impulso elétrico. É assim que eu aprendi. Então, nós tivemos um treinamento em que eu falei de uma forma devagar, de uma forma sistematizada, onde eu revisei conceitos sobre o eletrocardiograma normal e o que avaliar nesse cenário de eletronormal ou anormal. A partir de agora, eu saio da tela de novo e nós vamos aplicar de uma forma um pouco mais objetiva, tá bom, moçada? Vamos lá, vamos começar então com a nossa pré-análise. Isso não muda, né? Na pré-análise, eu vou verificar a frequência e o eixo. Vamos dar uma olhada na frequência, né? Então, onda R correspondente com a linha vertical do quadradão e a cada linha, depois dessa, 150, 100, 75, 60 ou 50. Anuar, existe diferença de uma frequência de 50 ou 55 para mim na prática? Não, falei para vocês que não. Ou seja, uma estimativa está de bom tamanho. Aqui eu já consigo te falar que é um ritmo bradicárdico, menor do que 50. Anuar, o paciente está morrendo? Não sei, talvez esteja, vamos ver, né? Ainda na pré-análise, moçada, avaliação de eixo. Lembram do eixo de uma forma mais simples? Né, onda P positiva em D1 e AVF me mostra um eixo normal entre menos 30 e mais 90? Beleza, seguimos. Origem do estímulo. Existe a onda P? Existe, vejo várias, né? Vejo várias. E a onda P é sinusal? Vamos olhar para a onda P em D1, D2 e AVF como critério da SBC. D3 positiva é um bônus, mas aqui está presente, eu até destaco para vocês. Então, uma onda P que existe é sinusal, origem do estímulo já avaliado. Próximo passo do nosso algoritmo, vamos olhar os átrios, amplitude da onda P. Vamos dar uma olhada aqui e você vai falar, Anuar, essa onda P ela está mais alta do que eu estou acostumado. Olha de perto, olha de perto. Ela tem menos que 3 milímetros de altura, entre aspas, e até 3 milímetros também de amplitude. Uma onda P normal, por mais que ela pareça apiculada a princípio, tá bom? Mas sem ansiedade, pessoal. Vamos olhar parâmetros objetivos para tudo isso. Pulando do átrio, nós vamos para condução atrioventricular. Ih! O que aconteceu aí, pessoal? Eu dei uma dica com um X aí, não deveria ter colocado, me arrependi. Mas já que estamos aqui, o que eu mostro para vocês nesse X? Vocês estão percebendo que não existe intervalo QRS depois de uma onda P destacada pelo X? Ou seja, nem toda onda P conduz ao intervalo QRS. Anuar, você vai falar de bloqueio? Não vou. Talvez, se me der um pouquinho mais de luz, eu fale para vocês no final da aula como complemento. Mas a princípio desse ponto aqui do nosso algoritmo, eu quero que vocês entendam que algo de errado não está certo na condução atrioventricular. A gente vê isso pela onda P que não precede nenhum QRS. Ainda sobre a condução atrioventricular, o intervalo PR, ele está fixo, ele está longo, ele está... Dá uma olhada, moçada, eu tenho intervalo PR curto, eu tenho intervalo PR longo, eu tenho intervalo PR variável, algo de errado não está certo. Seguindo condução atrioventricular, como estão os intervalos entre as ondas R? Será que o estímulo está nascendo de outra parte do átrio que não onde eu quero que seja? Ou seja, será que é uma fibrilação atrial? Aparentemente não, tem uma onda P e tem um intervalo fixo entre os RRs. Até agora, o que eu tive de alteração foi na condução da atrioventricular. Eu tenho uma onda P que não conduz um QRS e eu tenho um intervalo PR que ele é de fato variável, né? Seguindo, eu vou para a condução ventricular. Vocês lembram, não tenho onda Q, uma onda Q profunda, pura, que represente área inativa. Eu não tenho também um QRS largo, um QRS menor que 3 milímetros. Vamos olhar agora para a repolarização. Na repolarização, pessoal, eu tenho uma onda T, dá uma olhada em V2. Olha em V2, olha como ela é assimétrica. Olha como ela acompanha, na maior parte das derivações, a polaridade do QRS. Mas se você olhar com cuidado, com carinho, com calma e com um pouquinho mais de boa vontade, você entende em D2 que a onda T, por hora, ela é mais plana, por hora, ela é mais apiculada. O que será que está acontecendo aí, pessoal? O que será que está acontecendo? Anuar é aula de bloqueio? Não é aula de bloqueio, é aula de eletro. E eu te mostro que nesse cenário você tem, de fato, uma alteração de repolarização.
Então, nesse eletro, nós temos um erro de condução atrioventricular e nós temos um erro de repolarização, uma falha de repolarização. Por que será, né, pessoal? Por que será? Vai, eu vou dar a resposta para vocês. Eu gosto muito desse tema, inclusive a aula de bradicardia é minha no curso. Mas se você olhar, cai naquela informação que eu te falei. Será que eu não estou tendo uma dissociação atrioventricular? Em palavras mais acessíveis, será que a onda P não está completamente dissociada do intervalo QRS da onda T, da repolarização? Será que a onda P não está caindo dentro da onda T, dentro do QRS, no período de repolarização? E para isso, uma dica que eu te dou é você marcar as ondas P e o QRS, as ondas T. Se você vê que é um intervalo, né, que um coincide dentro do outro, que você tem uma alteração de morfologia, você pode estudar a possibilidade de uma dissociação e eu te disse, a conduta nesse cenário imediata é marca-passo, avaliação especializada, não tem erro, senão o paciente morre. E quando o paciente morre, ele não fica mais com palavras para agradecer o seu atendimento. Isso aí, pessoal. Seguimos. Intervalo QT. Eu coloquei aqui o valor calculado do QT, mas como eu te falei, quem faz isso é o Zé. Se você traçar duas linhas, né, entre ali a onda R, a distância entre elas e uma onda e uma linha, perdão, entre essas duas ondas R, você vai ver que a onda T ela acaba antes da metade desse intervalo, ou seja, não me preocupo com o intervalo QT. Vamos lá, vamos voltar e vamos fazer o checklist nesse próximo slide aqui. Voltar aqui para a tela. Vamos lá então, pessoal. Pré-análise eu fiz? Fiz. Frequência e eixo, ok. Eu vi que a frequência está abaixo de 50, é uma bradicardia. O paciente está morrendo? Anuar, não sei. Origem do estímulo é ok. A onda P existe, é positiva em D1, D2 e AVF, é sinusal. Os átrios têm uma morfologia dentro da normalidade. Na condução atrioventricular, eu tenho onda P que não deflagra QRS, ou seja, onda P que não é sucedida de QRS, o intervalo PR ele é variável. O atraso de condução, o problema de condução. RR é regular, eu tenho o mesmo ritmo, o mesmo estímulo, as ondas R elas são de fato rítmicas e simétricas, ok, não estou diante de uma FA, já sabia disso porque eu tinha onda P. Condução ventricular, sem onda Q, QRS estreito, não me preocupa. Repolarização, onda T acompanha a linha de base, a onda T é de fato assimétrica, mas ela tem uma morfologia variável. E aqui eu já cantei a bola para você, né? A P dentro da onda T. Você tem uma onda T normal, mas devido a uma dissociação atrioventricular, um bloqueio atrioventricular total, por vezes a onda P cai dentro da onda T. Laudo descritivo para o seu professor ficar orgulhoso de você, é um ritmo regular bradicárdio, com ondas P sinusais, porém dissociadas de complexos QRS. O orgulho do cardiologista do time do Zé, né? Tudo certo, moçada? Joinha. Aqui é o Zé quando criança, não parece, pessoal? Não parece? É que o Zé tem os olhos azuis, né? Que roubam, né, os traços do rosto dele de uma forma assimétrica, os olhos disfarçam isso, né? Mas aqui o Zé pequenininho para mostrar para vocês um eletro compatível com desgraça, com o perdão da palavra, né? Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, porque aqui eu já falo de algo mais interessante para vocês, tá bom? Respira, vai. Eu te dou 3 segundinhos para você olhar esse eletro e ver o que é. No ar, quero trombolizar, calma. Olhou? Vamos lá, vamos seguir o algoritmo. Pré-análise, moçada, frequência e eixo, frequência e eixo. De cara, eu já vejo que está acima de 100, né? Eu tenho ali menos que duas linhas entre a onda R, né, compatível com o 300 que eu comentei com vocês, já falamos disso algumas vezes, é um ritmo taquicárdico. Interessa você saber se é um ritmo de 130 ou de 140 ou de 150? Não, não tem problema nenhum, não tem diferença nenhuma se tratando de sala de emergência de abordagem prática. Então é uma taquicardia. Vamos dar uma olhada no eixo. No eixo, eu já te mostro, destacado em vermelho, que você tem uma onda P positiva em D1, mas em AVF está negativo. Pode ter desvio de eixo. Isso quer dizer que eu preciso calcular o ângulo agora? Eu recomendo que não, tá? Eu recomendo que você foque na taquicardia, porque isso pode matar o seu paciente, tá bom? Então segura aí a ansiedade, mas você já olha que o eixo não é normal, tem um desvio de eixo, porque D1 está positivo, mas AVF você vê que está negativo.
Seguindo para a origem do estímulo, eu tenho uma onda P que é positiva em D1, D2, D3 e AVF. Eu tenho uma onda P positiva nessas derivações, a origem do estímulo é normal. Vamos lá para os átrios, moçada. A onda P com uma duração até 3 milímetros, uma amplitude menor que 2,5, também normal, o problema não é átrio. Vamos para a condução atrioventricular. Toda onda P conduz a um QRS, o intervalo PR ele é constante, dá uma olhadinha nas linhas vermelhas ali, e o intervalo RR pelas linhas azuis também é regular, ou seja, aparentemente condução atrioventricular sem alterações. Condução ventricular, e é aqui que eu preciso de atenção. Eu não vou dar resposta, 5 segundos para vocês pensarem. Dica, está alterado. E aí, pessoal? E aí? Vamos lá então. Primeira coisa, QRS largo ou estreito. Se você olhar o QRS, ele está menor do que 3 milímetros, menor do que 120 milissegundos, é um QRS estreito. Maravilha. Morfologia de onda Q, morfologia de onda Q. No ar não vejo nenhuma Q pura. Tá bom, concordo com você, não tem nenhuma onda Q patológica. Mas dá uma olhada na progressão septal ali, V1, V2, V3 e V4. Vocês conseguem ver que a onda Q, ela está presente e ela vai amputando a onda R, ela vai acabando com a onda R, você vai vendo como mais evidente a onda Q. Isso quer dizer que você tem de fato uma isquemia. No ar eu sei, eu vi o supra, não precisa me falar. Tá bom, mas além do supra, interprete que eu tenho uma onda Q progressiva, que está acabando, que está amputando com a onda R, isso indica a você um infarto já em evolução. Haja rápido ou você vai perder miocárdio. Lembrando que isso é assunto do próximo módulo com o Zé Roberto, eu não vou me estender muito aqui, até porque o Zé fala disso muito melhor do que eu. Condução ventricular. Ainda sobre a condução ventricular, eu vejo aquela transição elétrica. Lembra, moçada, que a onda R tem que estar grande nas derivações mais distais, V5, V6, V3, V4, né? Você olha que é uma onda mínima, você tem de fato uma amputação dessa onda R, isso acontece pela progressão de estímulo lentificada ou obstruída ou deflagrada pelo aumento dessa área de isquemia, dessa área inativa, ou seja, você vai vendo mais Q e menos R, alteração de transição elétrica. Seguindo para a repolarização, em primeiro momento você vê que não tem dúvida, né, que você tem um supra. Não vou falar de supra com vocês, quem vai falar de supra com vocês é o Zé. Mas você tem um desnivelamento de ST para cima, que aparece de V1 a V5, ou seja, pensando ali numa descendente anterior, pegando o septo, um infarto grave, um infarto extenso. Você vê que você tem imagem em espelho de D2, de D3 e AVF. Vou explicar isso para vocês. E se você calcular ali o QT, mal dá para a gente avaliar o QT ou a polaridade da onda T, porque o ritmo ele é muito rápido e o desnivelamento do ST ele prejudica. Mas dá uma olhada ali, pessoal. A onda T, ela tem uma polaridade que acompanha o QRS, ok. E se você olhar para a linha de base, essa tracejada vermelha, você consegue definir que a onda T, ela de fato está supradesnivelada se comparado com a sua linha de base. Anuar, eu quero calcular o QTC, você me ensinou. Tá bom, calcule o QTC. E se você pegar pela forma de Framingham, diferente da de Bazet que eu tinha passado para vocês, isso é bem específico, tá, moçada? Não se preocupem com isso. Você consegue olhar um QTC de 382, que é normal. Lembrando do macete, trace as duas linhas entre as ondas R. Se a onda T acabar entre a metade inicial, ok, normal. Quero calcular porque eu sou chato, porque eu sou detalhista, calcule, eu nunca calculei, mas o QTC dá 382. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso checklist. Pré-análise é um paciente taquicárdico, né? Quase um psicotécnico, não é difícil de ver isso. A origem do estímulo é sinusal, tem a onda P positiva nas derivações como padrão ouro pela SBC. Átrios, ok. Condução atrioventricular, intervalo PR, ok. Condução ventricular, QRS estreito, ok. Repolarização. Um supra em parede anterior com imagem espelho D2, D3 e AVF. Né? O QTC é normal, beleza? Laudo descritivo, taquicardia sinusal.
tem uma onda P presente numa taquicardia, uma ataque sinusal, com um supra-ST de V1 a V5. Isso é resposta de leigo. Aluno PS Medway fala, supra-ST em parede anterior, compatível com infarto descendente anterior, conduta trombólise, ou hemodinâmica. Zé vai falar disso com vocês, tá bom? E o infra, que compatível com imagem em espelho. Eu não ia falar isso para vocês, mas agora eu vou. Deixa eu deixar aqui o meu passador de lado. Eu vou explicar para vocês o que é um supra. O que é um supra? Porque eu estou jogando informações supra e infra, e são os únicos dois termos que eu não expliquei para vocês. Isso não estava no meu roteiro, veio na minha cabeça agora, por isso que nós não temos slide. Eu peço que vocês me aceitem como eu sou, tá? E gostem da minha explicação, porque eu acho que vai ajudar na aula do Zé. Vem comigo aqui. Quando nós vamos avaliar um eletro, você aprende lá no segundo ano da faculdade. Você coloca eletrodos no peito do seu paciente e esses eletrodos funcionam como olhos pelos quais eu olho para o coração do doente. Aprenderam assim? Eu também. Primeiro conceito. Segundo conceito, se eu tenho um lado positivo e um lado negativo, o vetor resultante se aproxima do polo positivo. Isso eu sei e você sabe, eletrocardiografia básica, segundo ano da faculdade. Segundo conceito. Terceiro conceito. Se eu tenho uma onda positiva, um setor positivo pelo qual o vetor se aproxima dele, e eu olho isso no eletro, a interpretação é diferente. Vamos juntar tudo para você não achar que eu estou maluco? Vamos lá. Potássio, cálcio, magnésio, cátions estão sendo trocados, o potencial de ação está sendo progredido. Nasceu o estímulo, nó sinusal, feixe de His, bloqueio de ramo direito ou ramo esquerdo. Dito isso, se você sabe que isso se defere, se corresponde, na verdade, ao influxo de cátions, a troca de cátions, cálcio, magnésio, potássio, e você entende que existe uma isquemia nesse setor, esses cátions não são trocados. Não existe progressão de cátion, ou seja, a área fica mais positiva. Vamos juntar tudo? Se eu tenho um eletrodo que olha para essa parede está isquemiada, essa parede está positiva, e o vetor resultante vai de encontro a esse eletrodo, isso no eletro eu interpreto como uma onda com deflexão positiva para cima, ou supra, simples assim. O oposto também vale, porque se ele se aproxima dessa parede positiva, ele se afasta na negativa. E quando o vetor resultante se afasta do eletrodo, no eletro, eu interpreto como uma onda negativa, com deflexão para baixo, ou infra. Isso é supra, isso é infra, isso é imagem espelho. Não é difícil de entender, isso vai ajudar vocês na discussão com o Zé, espero que tenham entendido, é mais um bate-papo, não se preocupem em anotar, é só para você entender de onde que vem cada coisa, porque eu falei vários termos, mas supra e infra eu não expliquei, até porque não é o foco dessa aula, o Zé vai destrinchar isso para vocês de uma forma muito melhor que a minha. Seguindo, então vamos lá, se você está cansado, se você não lembra de nada que eu falei, ou você não entendeu a minha oratória, a minha didática, porque eu falo muito alto e falo muito rápido, você dá o seu jeito aí, porque eu vou resumir os pontos principais aqui para vocês, né? Principalmente das partes iniciais, onde nós esquecemos de aplicar na prática, onde você vai direto para a condução ventricular. Se eu pudesse destacar 3 pontos para vocês, seria fazer uma pré-análise adequada, e não está escrito aqui, mas eu te lembro de identificação, sexo, quem que está executando o eletro, assinatura do médico, né? Existe taquicardia ou bradicardia, o eixo, ele está adequado ou não? Existe onda P, a onda P é sinusal, ou seja, positiva em D2, D1, e a VF, se tiver em D3, ótimo, do mesmo jeito. E o tamanho atrial, ele corresponde a esse padrão de 3 por 2,5 ou 2,5 por 2,5. Se você entendeu essa primeira parte, moçada, já te ajuda. E se ainda assim sobrou alguma dúvida, todo dia um professor de plantão nas redes sociais, eu sei que você conhece, Medway, Residência Médica e PS Medway. E não sai daí, porque na aula 8 eu dou algumas dicas. É claro que eu deixei as armadilhas para a última aula, senão ninguém veria a minha aula 8. Então segura que na próxima aula, para encerrar o módulo 2, eu falo com vocês das armadilhas de um eletro normal que você pode vir a enfrentar. Não sai daí, até a próxima aula.